Chegando a informação com Carlos Alberto, a crise interna no PDT ganhou nova escalada e nessa quarta-feira, 9 deputados estaduais e 4 deputados federais receberam carta de anuência para deixar o partido. O documento assinado pelo líder senador Cid Gomes irritou o comando nacional do partido, que decretou intervenção no diretório estadual. Quem conta detalhes dos bastidores do PDT é o repórter Carlos Alberto. A quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, foi histórica para o PDT do Ceará, que nesta data teve o ápice da crise interna marcada pela debandada de deputados estaduais e deputados federais e dezenas de prefeitos. A desfiliação de 9 deputados estaduais, 4 deputados federais e suplentes à Câmara e à Assembleia ainda não está oficializada. Terá um longo percurso e passará pelo embate na Justiça. Os deputados estaduais e federais receberam uma carta de anuência que os respaldam a deixar o partido sem ameaça de perda do mandato. Foi o que aconteceu com o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que recebeu a carta de anuência, foi à Justiça e, mesmo após a contestação do PDT Nacional, ganhou o aval para se desfiliar da legenda. Evandro abriu as porteiras para todos seguirem o mesmo caminho. O presidente da Executiva Nacional do PDT, André Figueiredo, se antecipou para dizer que o partido brigará pelos mandatos dos dissidentes na Justiça. A briga será lenta e pelo cenário será perdida. A saída em bloco de deputados estaduais e federais e de prefeitos filiados ao PDT deixa o partido mais magro e faz parte da chamada depuração esperada pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, pelo ex-prefeito Roberto Cláudio e pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto. Esse bloco, que faz oposição ao governo do estado, quer o PDT mais limpo, ou seja, depurado, sem os dissidentes. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. E de uma bancada de 13 deputados estaduais, o PDT corre o risco de ficar com apenas 3 parlamentares na Assembleia Legislativa. A disputa pelo comando do partido entre os irmãos Cid e Ciro Gomes deixará o PDT com apenas um deputado federal no Ceará. Outros 4 estão indo embora. As informações com o repórter Edinardo Lemos. O PDT elegeu em 2022 13 deputados estaduais e 5 deputados federais. A maioria dos deputados estaduais, à época, candidatos à reeleição, seguiu a orientação do hoje ministro Camilo Santana e desembarcou no palanque de Eumano de Freitas. O PDT chegou assim, dividido na Assembleia Legislativa, e logo no início da legislatura, 10 parlamentares assumiram apoio ao governo Eumano, ficando na oposição apenas 3 deputados estaduais, Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique. Os 3 são ligados ao prefeito Sarto e ao ex-prefeito Roberto Cláudio. A lista de dissidentes é formada pelos deputados estaduais Evandro Leitão, Salmito Filho, Romeu Aldigueri, Lia Gomes, Sérgio Aguiar, Oriel Nunes, Guilherme Landim, Jeová Mota, Marcos Sobreira e Osmar Baquite. A queda de braço que começou em 2022, quando o PDT rompeu a aliança com o PT, teve desdobramentos ao longo dos últimos 12 meses e está culminando com a implosão da sigla no Ceará. O esvaziamento foi além e chega também na representação federal. Os deputados federais Eduardo Bismarck, Mauro Filho, Idilvan Alencar e Roberto Monteiro também estão deixando a legenda. O mesmo caminho é seguido pelos suplentes Leônidas Cristino e Ana Paula. Ambos exercem mandato parlamentar. O único que permanece no partido é o deputado federal André Figueiredo. A debandada gera consequências danosas ao PDT para as eleições de 2024, porque quase todos os prefeitos e pré-candidatos a prefeito ligados aos deputados estaduais e federais buscarão um novo caminho partidário. Com o esvaziamento, o PDT, que em 2020 elegeu 66 prefeitos, corre o risco de sair das urnas nas eleições de 2026 com menos de 20 gestores municipais. Com informações dos bastidores políticos, Ednardo Lemos. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Marcos, bom dia para você e os nossos ouvintes também. Olha, essa
situação, vamos dizer assim, essa escalada, eu gostei do termo, é isso, a escalada de crise no PDT, ainda não tem prazo para acabar. Isso está muito claro. Primeiro, depois de toda essa reunião de ontem, pela manhã, no diretório estadual aqui do partido, quando, no final, o Cid Gomes saiu e todos os demais parlamentares presentes da bancada que apoia Cid Gomes colocaram, né, que tinham pedido cartas de anuência e o diretório estadual tinha concedido, então se imaginou aí, então, a fuga em massa, literalmente, ou a debandada em massa dos filiados do PDT. Aí nós tínhamos os 10 deputados estaduais, dos 13 aqui presentes, aí os federais só ficam o André Figueiredo, 2 vereadores e pelo menos 50 prefeitos nas contas do líder do governo aqui na Assembleia, que é o pedetista Romeu Aldigueri. A novidade veio logo depois, mais à noite, porque numa reunião relâmpago da Executiva Nacional do PDT lá em Brasília, foi anunciado o seguinte: todas as cartas de anuências concedidas pela manhã na reunião do Diretório Estadual do PDT, essas cartas estão anuladas, como também entende a anulação feita em relação àquela carta concedida lá atrás ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Isso significa dizer o quê? Que o PDT nacional não reconhece essas liberações dadas pelo partido, porque ele, inclusive, voltou a enfatizar, o deputado federal André Figueiredo, que é o presidente nacional do PDT em exercício, ele diz o seguinte: olha, tem uma resolução que foi aprovada naquela reunião de 27 de outubro, aquela que aconteceu no Rio de Janeiro, que deu toda aquela briga. Então foi aprovada uma resolução, essa resolução enfatizando exatamente os critérios para a liberação de parlamentares, de desfiliação de parlamentares e dos demais filiados do partido. Ou seja, essas desfiliações têm que passar pela anuência da Executiva Nacional. Não pode ser uma decisão exclusiva do diretório, que é esse o entendimento que tem essa resolução e o próprio André Figueiredo. O que isso significa, para resumir? Significa o seguinte: o PDT disse, vai recorrer, está anulada, e se houver, no caso de ir à Justiça, o que vai acontecer, essa judicialização, claro, os parlamentares estão com essas cartas de anuência dadas pelo diretório e diz que com base nisso vão ao Supremo Tribunal Federal, e o André Figueiredo disse que está pronto então para entrar nessa batalha judicial e que vai rebater todos os argumentos. Os parlamentares aqui que são cidistas ligados a Cid Gomes dizem o seguinte: olha, existe justa causa. No entendimento deles, há um claro processo de perseguição aos parlamentares, a essa ala dissidente do PDT, mesmo que ela seja numericamente maioria, como eles afirmam. E então, argumentando esse processo de perseguição política, é que eles dizem que há elementos para se desfiliarem sem que ocorra a perda do mandato, que é o que existe hoje, nesse caso específico. Só que isso também não se encerra ainda por aí, porque tem a questão da intervenção no diretório estadual, que efetivamente ainda não foi formalizada. O que aconteceu lá no Rio de Janeiro foi, lá ficou votado pelo pedido, pela declaração de intervenção aqui no diretório do Ceará. No entanto, foi dado um prazo de defesa, de apresentação de defesa, tanto para Cid Gomes como para André Figueiredo. Esse prazo, Marcos e ouvinte, terminou às 23 horas e 59 minutos de ontem. Por isso que a reunião que estava marcada para acontecer ontem à noite em Brasília acabou não ocorrendo. O presidente André Figueiredo, no primeiro momento, disse: não, é uma questão de agenda do ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência Carlos Lupe. Mas não foi essa a preocupação. A preocupação era manter o limite do prazo para, inclusive, não fosse possível depois a argumentação de que não foi respeitado sequer o prazo legal de apresentação de defesa. O que significa, então? Hoje, às 11h30 da manhã, a direção nacional do PDT em Brasília volta a se reunir, vai ser provavelmente, claro, isso aí não resta muito dúvida, vai ser decretada de fato a intervenção e nomeada a comissão interventora do diretório estadual do PDT. A corda esticou de vez, rompeu de vez. O senador Cid Gomes, em momentos, admite que pode deixar o PDT, que pode se desfiliar, mas que isso é uma questão de grupo, que é uma regimentação que existe, que decisão é coletiva, mas ele entende que o cenário e a relação de diálogo está cada vez mais difícil. Ele diz que está sendo humilhado, desrespeitado, mas também admite o seguinte, que se dependesse dele, Marcos e ouvintes, não deixaria o PDT. Ora, impossível. O clima hoje, da maneira como está,
teria que haver, de fato, uma mudança de entendimento sobre os rumos do partido, o que não há, pelo menos o que a gente tem observado até agora. Então a sequência natural, de fato, é haver realmente essa ruptura que já está configurada. Isso não resta dúvida. A grande questão aqui que a gente vê agora é o seguinte, são 2 pontos. Primeiro, a intervenção que vai ser configurada e confirmada hoje, nessa reunião de 11h30 lá da Executiva Nacional, e depois aguardar, então, a chamada judicialização, ou seja, os parlamentares que receberam a carta de anuência depois que ela foi anulada, com certeza vão entrar na justiça. E aí são capítulos que nós vamos ficar acompanhando dessa escalada que literalmente coloca o PDT assim numa cilada, Marcos. Jornalista Beto Almeida, cada capítulo muita emoção e parece que as cenas finais estão longe aí, né, Beto? Muito, muito longe. Agora eu quero falar